Olá pessoal, eu sou a professora Natália e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de termoquímica da apostila, nosso último capítulo do nosso livro 2. Então nós vamos fazer uma revisãozinha com alguns exercícios, ok? Então vamos pegar o nosso livro 2, vamos abrir na página 365 e vamos começar resolvendo a questão número 6. A decomposição de uma amostra de carbonato de cálcio consumiu 266 kJ e a partir desse resultado e da equação termoquímica abaixo, conclui-se que... Então temos aqui a equação termoquímica e vamos analisar as alternativas. Primeiro, aqui eu tenho o calcário, que é o carbonato de cálcio, certo? E ele está se transformando em gás carbônico e óxido de cálcio. E essa reação, ela apresenta uma variação de entalpia, ΔH, de mais 133 kJ por mol. O que isso significa? Como eu estou aqui com um sinal positivo, quer dizer que essa reação necessita absorver energia para ocorrer, certo? É uma reação, então, endotérmica, certo? E são liberados 133 kJ para cada mol, certo? Então, vamos analisar aqui as alternativas. Na letra A, ele está dizendo que a reação de decomposição do carbonato de cálcio é exotérmica. E a gente já viu que não. Como eu tenho aqui o sinal positivo, quer dizer que eu tenho uma reação endotérmica. Se fosse negativo, seria uma reação exotérmica, certo? Na letra B, a massa de carbonato de cálcio que se decompôs foi de 200 gramas. Como que a gente vai ver isso? A gente tem aqui a equação, né? E ele está falando que após ele ter feito a decomposição de uma amostra, ele consumiu 266 kJ de energia. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos montar uma regrinha de 3, certo? Porque para essa regrinha de 3, o que a gente vai relacionar? A quantidade de energia com a massa de carbonato de cálcio, que é o que ele está me dando aqui na letra B, certo? Então, vou fazer uma regrinha de 3 relacionando massa de carbonato de cálcio com energia, valor de entalpia, certo? Pela essa reação aqui, eu sei que essa energia é produzida para cada 1 mol de carbonato de cálcio. Então, eu vou ver aqui, ó, qual é a massa de 1 mol de carbonato de cálcio. A gente vai pegar os dados da tabela periódica e vai ver que 1 mol tem 100 gramas, certo? Então, 100 gramas de carbonato de cálcio absorvem 133 kJ durante a decomposição térmica, certo? Ele está dizendo que a quantidade de energia consumida foi 266. Então, qual vai ser a massa que eu utilizei dessa amostra? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar que x é igual a 200 gramas. Se aqui está dobrando, aqui tem que dobrar também, certo? Então, a letra B a gente já pode ver que está correta, mas vamos analisar as outras. O volume de CO2 formado ocupa 22,4 litros. Então, olha só, esse volume, 22,4 litros, A1 até M0°C, é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, certo? E seria certo se eu tivesse utilizado 1 mol de carbonato de cálcio, tá? Eu estaria produzindo 1 mol de CO2. Só que a gente viu que a gente usou o dobro, né, da quantidade equivalente a 1 mol. Então, eu deveria produzir aqui 2 mols de dióxido de carbono. Então, a quantidade aqui também deveria ser o dobro, 44,8, certo? Na letra D, não há variação de energia no processo reacional. Para ele dizer que não há variação de energia, isso aqui teria que ser igual a 0. Aí a gente via que não tinha variação de energia. Mas se tem aqui um valor de ΔH positivo, quer dizer que teve uma variação de energia que consiste numa absorção de energia, certo? E na letra E, a massa produzida de CO2 é igual a 44 gramas. Se vocês forem olhar na tabela periódica, 44 gramas é a massa de 1 mol de CO2, certo? Então, se eu estivesse produzindo 1 mol de CO2, aí realmente a massa produzida seria 44 gramas, certo? Só que para produzir 1 mol de CO2, eu precisava utilizar 100 gramas, 1 mol de carbonato de cálcio. E a gente viu que ele utilizou 200, então ele tem que ter produzido o dobro de dióxido de carbono. E a massa seria 88 e não 44, certo? Então, aí, nessa questão, a resposta certa é a letra B, ok?
Ainda na página 365, vamos resolver agora o número 9. Diariamente, podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica. Aqui nós temos 3 processos e a gente vai ter que identificar se eles são exotérmicos ou endotérmicos, certo? Então vamos lá. O primeiro é a combustão completa do metano, produzindo CO2 e H2O. Eu já falei nas aulas anteriores que qualquer combustão, qualquer queima, sempre é uma reação que libera energia na forma de calor. Então sempre vai ser uma reação exotérmica, certo? Qualquer combustão. Vamos analisar o 2. O derretimento de um iceberg. Para um iceberg derreter, para o gelo derreter, o que ele precisa? Ele precisa aumentar a sua temperatura. E para aumentar a sua temperatura, ele precisa absorver calor, certo? Então, se ele está absorvendo calor, ele consiste numa reação, não, né? Que aí não é uma reação, é uma transformação física, uma mudança de estado endotérmica, ok? E o 3, o impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Isso é endotérmico ou exotérmico? Aí a gente vai pensar um pouquinho na física. Quando um tijolo está caindo, ele está absorvendo energia ou ele está perdendo energia? A energia dele está aumentando ou diminuindo? Existe uma formulazinha de energia potencial, né? Que a gente vê lá na física, mas a gente não vai nem pensar desse jeito. Vamos pensar assim, ó. Para eu fazer o tijolo subir, quando eu jogo ele para cima, ele vai estar indo contra a gravidade. Então, para ele subir, ele não vai subir de uma forma espontânea, certo? Para ele subir, eu preciso aplicar uma força. Então, sou eu que estou realizando a energia, que é uma energia cinética, para ele subir, certo? Então, para ele subir, ele precisa que alguém forneça energia. Logo, para descer, ele está liberando energia. Ele está perdendo energia, né? E a energia potencial, no caso. E essa variação, então, também é uma reação exotérmica, ok? Então, a gente tem que a 1 e 3 são exotérmicas e a 2 é endotérmica. Então, a resposta dessa questão também é a letra B, certo? Ainda na página 365, vamos resolver a questão número 10. Para diminuir o efeito estufa causado pelo CO2 emitido pela queima de combustíveis automotivos, emprega-se um combustível que produz a menor quantidade de CO2 por quilo, por quilo de combustível queimado, considerando-se a quantidade de energia liberada. No Brasil, utilizam-se principalmente a gasolina, que é o octano, e o etanol, cujas entalpias de combustão encontram-se relacionadas na tabela. Tem aqui a tabela, com os dois, com a gasolina, com o etanol e com a gasolina, e aqui o valor da entalpia de combustão de cada um deles, da entalpia da queima de cada um deles, certo? E o que a gente tem que fazer é completar as lacunas. Então vamos ler essa afirmação para a gente ver como que a gente vai resolver, certo? Então vamos lá. A análise dessas informações permite concluir que o ou a, né, o etanol ou a gasolina, libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, sendo que o valor encontrado é D. Então, olha só, ele quer saber quem libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, certo? Por que a gente quer isso? Porque a gente viu aqui no enunciado que quanto maior a energia liberada e menor a quantidade de gás carbônico produzida, mais eficiente vai ser esse combustível e menos ele vai poluir, certo? Então a gente quer saber quem libera mais energia na produção de 1 mol de gás carbônico. Aqui, ó, libera mais energia por mol de gás carbônico. Então vamos calcular. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar as fórmulas da combustão, da queima desses dois componentes, do etanol e da gasolina, certo? Aí já botei aqui os valores de ΔH que ele forneceu lá atrás. Só que a combustão dos dois sempre vai liberar CO2 e água, né? E para eu ter a queima, para eu ter a combustão, eu preciso de oxigênio. Então, uma reação de combustão sempre será assim, combustível mais o oxigênio, que é o meu comburente, dando CO2 e água, certo? Agora, o que a gente
gente vai fazer? A gente tem que balancear essas reações. Vamos começar por essa aqui de cima, tá? Vou usar a regrinha do macho. Metais, que eu não tenho, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Certo? Então, vou começar pelo carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. Eu tenho aqui 2 carbonos no etanol, certo? E aqui eu só tenho 1. Como é que eu vou igualar essas quantidades? Eu vou colocar aqui na frente o número 2, certo? Que agora eu tenho 2 mols de gás carbônico, certo? Então eu tenho 2 carbonos aqui. Agora vamos para o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui. E aqui eu tenho 2. Como é que eu vou igualar isso? Se eu colocar aqui o 3 na frente, eu vou ficar com 3 moléculas de água. H2, H2, H2. Então, eu vou ter 6 hidrogênios, né? 3 vezes 2, 6. Então, vou botar o 3 aqui na frente do H2O. E, por fim, vai sobrar o oxigênio, né? Então, por enquanto, eu tenho 1 aqui, mais 2 aqui, tem 3. E aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Certo? Como eu já tenho 1 aqui, e eu não vou mexer nesse lado, senão eu vou desbalancear carbono e hidrogênio, eu tenho 1 aqui, então aqui eu tenho que ter 6, né? Para igualar 6 mais 1, 7. Então eu vou colocar o 3 aqui na frente também, ok? Então essa aqui é a minha reação balanceada. Então o que eu tenho aqui? Que essa quantidade de energia é produzida quando se libera 2 mols de CO2. E o que eu quero descobrir é qual é a quantidade de energia produzida quando eu libero 1 mol de CO2. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 relacionando o número de mols de CO2 com a quantidade de energia produzida, certo? Pela reação, a gente vê que para cada 2 mols de CO2, a gente libera 1.370 kJ, se eu não me engano, né? Então, tá aí. Não preciso botar o sinal de negativo, porque o sinal de negativo, ele só está dizendo que a energia é liberada. E o de positivo indica que a energia é absorvida. Mas nas contas não vai influenciar aqui, nesse tipo de regra de 3, não influencia em nada. Só vai influenciar nas outras contas que a gente vai ver mais na frente. Ok? Então agora vamos ver, para 1 mol de gás carbônico, qual vai ser a energia produzida? Vou resolver essa regrinha de 3 e vou achar 685. Se aqui eu estou dividindo por 2, aqui eu tenho que dividir por 2 também, né? Então achei para etanol, para cada... Quando eu faço a queima do etanol, para a produção de 1 mol de CO2, eu libero 685 de energia. Vamos ver agora aqui para a gasolina. Vamos balancear, né? Então, para balancear, vou começar pelo carbono. Tenho 8 carbonos aqui. Aqui só tenho 1. Então, o que eu vou fazer? Colocar o 8 na frente do CO2, certo? Agora vamos para o hidrogênio. Aqui eu tenho 18. Aqui eu tenho 2, certo? Se eu tenho 2, como é que eu vou transformar aqui em 18? Vou multiplicar aqui por 9, né? 9 vezes 2, 18. E agora, oxigênio. Aqui eu tenho 2, né? E do lado de cá, 2 vezes 8, 16, mais 9 aqui, 25. Então eu tenho que pegar um número que quando eu multiplicar por 2, dê 25 para colocar aqui. Como 25 é um número ímpar, né? Então não existe um número inteiro que eu possa multiplicar por 2. Então eu vou utilizar uma fração. 25 sobre 2. Que aí, quando eu multiplicar 25 sobre 2 por 2, eu vou cortar o 2 que está multiplicando e o 2 que está dividindo, eu vou ficar só com 25, certo? Então aí, a gente tem que dar sempre essa estratégia quando o número de oxigênios é ímpar, certo? A gente vai sempre utilizar uma fração. Agora que a gente já está balanceado, o que a gente pode ver? Que quando eu libero 8 mols de CO2, eu produzo 5.464 de energia. Eu quero saber para 1 mol de CO2, quanto que vai ser. Então, vou relacionar aqui, ó, 1 mol de CO2 com ΔH mais uma vez. Nessa reação, o que eu tenho? Para 8 mol de CO2, 5.464 de energia. Para 1 mol, quanto que vai ser? Vou resolver aí a equação e vou achar 683. Ou seja, o etanol, ele libera uma quantidade de energia maior para cada mol de CO2 produzido, ok? Então, como é que a gente vai completar aqui, ó? O etanol libera mais energia por mol de gás carbônico produzido, sendo que o valor encontrado é de 685. A letra A, certo?
Agora vamos para a página 366, questão número 13. O foigênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido usado em combates durante a Primeira Guerra Mundial como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz do sol em uma mistura de gases monóxido de carbono e cloro, conforme a equação balanceada da reação descrita a seguir. Vamos lá para o número 13. Considerando os dados termoquímicos empíricos de energia de ligação das espécies, a entalpia da reação de síntese do foigênio é... Então vamos lá, a gente tem que calcular a entalpia dessa reação. Só que vamos observar os nossos dados. Nossos dados, ele está dando energia de ligação. Quando a gente calcula o valor de ΔH, a gente tem três maneiras de calcular. Utilizando a entalpia padrão, valor de entalpia padrão de formação, utilizando a lei de Hess ou utilizando a energia de ligação. E para saber qual técnica que eu vou usar, eu tenho que ver quais dados que ele está dando, certo? E o dado que ele está dando é o valor de energia de ligação. Então, eu vou ter que usar a técnica de energia de ligação, que a fórmula é ΔH é igual a H das ligações rompidas menos H das ligações formadas, certo? Só que antes de utilizar essa fórmula, a gente tem que pegar essa equação química e abrir para mostrar todas as ligações, certo? Então vamos lá, eu coloquei aqui a reação que está descrita lá. Agora a gente vai ter que mostrar as ligações. O que é o monóxido de carbono que a gente viu lá em química inorgânica? No monóxido de carbono, o carbono faz uma ligação tripla com o oxigênio. E eu tenho aqui, ó, ligação tripla com o oxigênio, o valor dela, certo? Cl2, cloro faz uma única ligação. Ele está no grupo 7, faz uma única ligação. Então eu tenho Cl ligado ao Cl. E o foigênio, ele foi bonzinho e deu uma estrutura lá atrás, né? Mas quem já aprendeu química orgânica também já sabe montar essa estrutura aqui se ele não tivesse dado, ok? O que a gente vai ver agora? Quais ligações foram rompidas e quais ligações foram formadas? Então, ligações rompidas. Ó, o C-O, ele existia antes da reação ocorrer e ele não existe no produto. Então, quer dizer que essa ligação foi rompida, certo? Cl ligado a Cl também existia antes, mas não existe depois. Então, essa ligação também foi rompida, certo? Quais foram as ligações formadas? Ó, eu tenho aqui, ó, cloro ligado a Cl não existia antes, então foi formada. E esse aqui também, cloro ligado a Cl. Tem duas ligações C-Cl que foram formadas. E a ligação C dupla O também não existiu, o que existia era tripla, é diferente. Então essa ligação aqui também foi formada. Agora a gente vai colocar na nossa fórmula. ΔH é igual a H das ligações rompidas menos H das ligações formadas. Sempre colocando as rompidas em um colchete e as formadas em outro colchete para facilitar os cálculos, para não errar em bobeira de sinal, certo? Então vamos lá. ΔH é igual, primeira ligação rompida, C tripla O, 1080. Coloquei aqui, né? Mais a outra ligação rompida, Cl, que vale 243. Então aqui estão as ligações rompidas. Menos as ligações formadas. Quais são as ligações formadas? C dupla O, que vale 745, e duas vezes a ligação CCl, que vale 328. Não podemos esquecer multiplicar por 2, que eu tenho duas delas, certo? Agora a gente vai só resolver, ok? Então aqui eu só somei, aqui eu fiz a multiplicação, 2 vezes 328 e repeti o resto, tá certo? Lembrando que esse sinal de menos vai mudar tudo que está aqui no final. Resolvi o colchete e o nosso resultado vai ser menos 78 kJ por mol, uma reação exotérmica, certo? Ok? Então vamos agora para a página 367, o número 17. O inseto conhecido como besouro bombardeiro consegue afugentar seus predadores lançando sobre eles um aerossol químico, um vapor na forma de fina névoa. Esse aerossol resulta de uma reação química entre as substâncias hidroquinona, que está aqui a fórmula,
e o peróxido de hidrogênio, H2O2, catalisada por uma enzima. Além do efeito térmico da reação, a quinona produzida atua como repelente contra outros insetos e animais. A reação de formação do aerossol químico pode ser representada pela essa equação aqui, ok? Considere as reações representadas por 1, 2 e 3. Relacionando as equações 1, 2 e 3, pode-se afirmar que para afugentar os predadores, o besouro bombardeiro libera uma quantidade de energia equivalente a... Então vamos lá, temos um texto bem grande, né? Mas o que a gente quer? A gente quer que a partir dessas 3 reações eu descubra o valor da entalpia dessa reação aqui. Sempre que isso ocorre, que eu tenho que descobrir o valor de variação de entalpia de uma reação a partir de outras reações, eu vou estar utilizando a lei de Hess, que a gente vai ver nos próximos 2 slides, né, para esse exercício e para mais um outro exercício, como é que funciona. Esse aqui é bem simples, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas reações e vou colocar no próximo slide. Então, eu quero obter o valor de ΔH dessa aqui, a partir dessas 3 reações, certo? Então, eu tenho que arranjar um jeito de converter essas 3 reações nessa reação aqui. E por que eu disse que essa é fácil? Porque já está tudo meio que dado já, certo? Por exemplo, ó, aqui, ó, a hidroxiquinona, ela está aqui como reagente, antes da seta. E aqui ela também está como reagente. A quinona está aqui como produto, depois da seta. E aqui ela também está como produto, certo? Então, essa primeira reação eu não preciso mexer em nada. Próxima reação, ó, H2O2, o peróxido de hidrogênio, está aqui como reagente. E aqui ele também está como reagente, certo? Então também não preciso mexer. E aqui, o que mais que eu tenho? A água como produto. Tenho 2 mols de água como produto aqui. E aqui eu tenho, ó, 1 mol aqui e 1 mol aqui, os 2 como produtos. Então, quando eu somar, vai dar 2 mols como produto. Então, eu não vou precisar mexer em nada nessas reações, certo? Eu só vou precisar somar todas elas e ver se elas realmente vão chegar nesse aqui. Para fazer isso, eu vou cortar tudo que for igual. Por exemplo, ó, hidrogênio eu tenho aqui como produto, aqui como reagente, 1 mol de cada. Então eu posso cortar, porque ele nem aparece aqui na minha reação, certo? Posso cortar mais alguém? Meio mol de O2 aqui como produto e aqui como reagente. Cortei, eles realmente não aparecem na minha reação. Quem que vai sobrar? Justamente quem eu quero, ó. A hidroxiquinona, o peróxido de hidrogênio, a quinona e os 2 mols de água. Sobrou justamente o que eu queria para formar a reação. Então, isso quer dizer que quando eu somo essas reações, elas vão me dar justamente a reação que eu quero, certo? Então, se eu consigo fazer isso, quer dizer que a soma desses meus valores de ΔH vai ser justamente o resultado aqui da minha equação, da variação de energia para essa minha equação. Então, eu só somei esses 3 valores e achei que ΔH é igual a menos 203,6 kJ, que é a unidade que eu estou tendo aqui, ok? Então, é uma reação exotérmica também, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente não tem o valor menos 203,6. Aí alguém já pode pensar, deu errado. Mas não deu não, porque olha só qual é a minha pergunta. Eu quero saber, para afugentar os predadeiros, o besouro bombardeiro libera uma quantidade de energia. Que quantidade é essa? E a gente, ele viu, falou, libera uma quantidade de energia, né? E a gente viu que esse sinal de negativo, ele significa exatamente isso, que está liberando energia. Como ele já botou o libera aqui no enunciado, é como se tudo aqui tivesse negativo já. Então, ele libera 203,6, letra B, ok? Na página 367, confira. Vamos resolver agora o número 20. Também é um exercício resolvido através da lei de Hess. Mas esse vai ter mais algumas alterações. Mas é bom ele ser um pouquinho mais complicado, que é pra gente ir treinando os mais complicados, certo? Então vamos lá. A reação de redução do óxido de cobre 2 pelo grafite pode ser representada pela equação 1, que está aqui. Dadas as equações 2 e 3, mostram os ΔH de outras reações, certo? Agora ele quer saber o quê? Com base nesses dados, pode-se afirmar que a reação 1 tem ΔH em
Então a gente vai calcular o ΔH da reação 1 a partir dessas duas reações e repetir as reações aqui, ó. Essa é a reação que a gente quer, descobrir o valor de ΔH a partir dessas duas reações. Então vamos analisar se a gente vai ter que fazer alguma transformação. Primeiro, ó, óxido de cobre. Eu preciso de 2 mols de óxido de cobre e preciso que ele esteja do lado de reagentes. Só que aqui, além de ter só 1 mol, ele está do lado dos produtos. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou inverter essa reação. Quando eu inverter essa reação, eu tenho que mudar o sinal aqui de menos para mais, certo? O inverso da reação, se nesse sentido ela é exotérmica, o inverso vai ser endotérmico, certo? E outra coisa que eu tenho que fazer, como eu quero 2 mols de óxido de cobre, eu tenho que multiplicar isso aqui tudo por 2. Então eu vou multiplicar também o valor de ΔH por 2. Então eu vou esquecer dessa reação e botei, ó, multipliquei tudo por 2, certo? Aqui deu mais 78, né? E coloquei o óxido de cobre para cá e os dois que estavam como reagente agora estão aqui como os produtos, certo? Lembrando que 1/2 vezes 2, quando eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou cortar com 2 aqui que está dividido, certo? Então vai dar 1 mol de oxigênio, ok? E com isso, outra coisa que eu já estou fazendo, olha, eu tinha que ter 2 cobres como produto. Quando eu inverti, eu já botei aqui, ó, 2 cobres como produto, que antes ele estava como reagente, certo? O que mais que eu tenho que ver? Carbono. O carbono, ele já está aqui no lado certo, certo? Está como reagente. E o CO2 também aqui está como produto, ok? Então essa reação eu não preciso mexer. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas duas reações, porque essa aqui eu já esqueci dela. Quando eu juntar essas duas reações, eu vou cortar, ó, oxigênio com oxigênio, certo? O que está aqui está como reagente e aqui está como produto. E o que vai me sobrar? Justamente o que eu quero, ó, 2 óxidos de cobre, o carbono, certo? 2 cobres e o dióxido de carbono. Então eu consegui chegar exatamente na fórmula que eu queria, ok? Como eu fiz já todas as transformações para chegar nessa fórmula, a soma desses dois valores de ΔH vai ser o ΔH da minha reação. Então, o ΔH para essa reação é menos 15 quilocalorias. Se são menos 15, quer dizer que essa reação é exotérmica, ok? Então, esse aí foi um pouquinho só mais complexo. Às vezes tem exercícios que tem 3 ou 4 reações mais complexas ainda, mas é sempre esse mesmo passo a passo. Vocês têm que sempre seguir esse raciocínio. Agora a gente vai para a página 369 e resolver o exercício número 5. Considerando a reação de combustão completa de 1 mol de gás butano no estado padrão e as informações existentes na tabela abaixo, assinale a alternativa que descreve a afirmação correta. Então, aqui nós temos as substâncias, certo? E os valores de entalpia de formação, entalpia padrão de formação. Então, vamos resolver a letra A. Vamos ver se ela está certa. O valor da variação de entalpia desse processo é menos 679,3. Como é que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a reação de combustão para esse composto, certo? Então aqui eu tenho o butano, que tem que reagir com oxigênio, já que é uma combustão, e que vai formar gás carbônico e água, certo? Então o que eu vou fazer? Balancear, né? Se eu tenho 4 carbonos aqui, e aqui eu só tenho 1, eu vou colocar o 4 aqui na frente, ok? Hidrogênio agora. Eu tenho aqui, ó, 4, quer dizer, eu tenho 10, né? Então aqui eu só tenho 2, então eu tenho que colocar aqui na frente o 5, certo? E agora o oxigênio. 4 vezes 2, 8. 8 mais 5, 13. Tenho 13 oxigênios. Para eu transformar isso aqui em 13, mais uma vez eu vou ter que usar a técnica da fração, né? 13 sobre 2 vezes 2 vai dar 13, certo? Então, beleza. Agora eu vou pegar essa reação com esses dados e vou colocar aqui, ó. Repara que agora a fórmula que eu vou usar é ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Por que eu não vou usar a outra, H rompido menos H formado? Porque eu não estou com os valores de energia de ligação. Eu só uso aquela fórmula se eu tenho energia de ligação. O que eu tenho aqui é a entalpia padrão de formação de cada substância. Quando eu tenho a entalpia de cada substância, que é componente da reação, eu uso essa fórmula aqui, ok? Lembrando que aqui o oxigênio é uma substância simples, no estado padrão, então a entalpia dele é 0.
Então vamos lá, quem são os meus produtos? CO2 e água. E os meus reagentes, o butano e o oxigênio, que é zero. Então vou colocar os valores, cada um no seu colchete. Um colchete para os produtos e um colchete para os reagentes, certo? Então, gás carbônico, eu tenho 4 mols vezes a entalpia do gás carbônico. Quem é o meu próximo produto? Água. Tenho 5 mols de água vezes a entalpia da água. Esses são os produtos. Menos, agora, os reagentes. Como reagente eu só preciso colocar o butano, certo? Cuidado com esse sinalzinho aqui, ó, que menos com menos vai dar mais, ok? Então, eu vou resolver. Primeiro eu resolvi as multiplicações. Lembrando aqui, ó, mais com menos, menos, certo? E agora, vou resolver normalmente e vou achar que o valor de ΔH é menos 2.877,3 kJ por mol. Então, olha esse número aqui, ó, gravou? Menos 2.877. E aqui está dizendo menos 679, ou seja, essa afirmativa está falsa, ok? Vamos ver a letra B. O somatório dos coeficientes estequiométricos para a equação que representa esse processo é 26. O que ele quer? Vou voltar aqui, ó. Ele quer o somatório desses coeficientes aqui. E ele está dizendo que é 26. Se a gente somar, a gente vai ver que não dá 26, certo? Então essa também está falsa. A letra B é falsa. Letra C. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, pois o processo é classificado como endotérmico. Então, olha só, para os produtos terem uma entalpia menor dos que os reagentes, quer dizer que os reagentes estão perdendo energia, estão liberando energia. E quando libera energia, o processo não é endotérmico, é exotérmico. Então, essa também está falsa. Letra D. O carbono existente no CO2 encontra seu estado intermediário de oxidação possuindo NOx 2. Isso não é a matéria de físico-química, vocês aprenderam isso em inorgânica, mas é tranquilo, ó. CO2, tá aqui, ó, CO2. Ele quer saber o NOx do carbono. Do oxigênio, a gente sabe que geralmente é menos 2, exceto nos peróxidos e superóxidos, certo? Se o oxigênio é menos 2, e eu tenho 2 oxigênios, então a carga dos oxigênios é menos 4. Como é uma molécula neutra, o somatório das cargas tem que dar 0. Se o oxigênio, os 2 oxigênios juntos dá menos 4, então o carbono tem que ser mais 4, não mais 2. Então a letra D também é falsa. E a letra E, o valor de energia liberado no processo é 2.837,3, que a gente calculou lá antes, e a letra E é a verdadeira, certo? Vamos lá para mais uma questão, na página 369, eu acho que essa é a última. Então, de cara, a gente já pode olhar aqui, ó. Eu nem precisaria ler esse enunciado. Vamos fazer essa questão sem ler o enunciado? Essa precisa? Não precisa. Só de olhar aqui, porque nem tem muito disso, né? Porque às vezes o enunciado é muito grande, em vez de a gente perder tempo lendo o enunciado, a gente pode observar logo o final, a pergunta final, para ver se necessita ou não de enunciado. E essa aqui não necessita. Porque, ó, de cara, eu já estou vendo aqui na tabela, energia de ligação. Então, eu vou ter que usar a fórmula de energia de ligação. ΔH é igual a H das ligações rompidas menos H das ligações formadas. E ele já está dando aqui a reação totalmente aberta, com todas as ligações, e ele está dando o valor de ΔH. Ou seja, nessa eu não vou ter que calcular o valor de ΔH para a reação, porque ele já está dando. O que ele está pedindo? Ele quer saber qual é o valor absoluto de energia de ligação. Valor absoluto. Quando a gente fala em valor absoluto, é o módulo, a gente não considera o sinal positivo ou negativo, certo? Da ligação HH, ele quer saber o valor de energia para essa ligação aqui, certo? Então eu vou colocar a reação, a tabela e o ΔH na outra página, ok? Então o que a gente vai analisar? Quem foi rompido, quem foi formado, certo? Então vamos comparar aqui, ó. Aqui eu tenho 4 ligações CH. Aqui eu tinha 6. Então quer dizer que 2 ligações CH foram rompidas, certo? A ligação C dupla C também foi rompida. C dupla não, C simples C também foi rompida, porque agora eu tenho uma dupla. Então quer dizer que eu desfiz, rompi uma simples para formar uma dupla, certo? As outras ligações CH continuam aqui. E quem foi formado? A ligação C dupla C foi formada e a ligação HH, que não existia aqui, também foi formada, certo? Então vamos colocar na fórmula agora.
Eu tenho o valor de ΔH, que é 124, certo? Então, 124 eu já coloquei aqui no valor de ΔH. Ligações rompidas. Eu tenho duas ligações CH, 2 vezes 412, mais a ligação C simples C. C simples C, ok? Essas foram as ligações rompidas. Menos quais foram as ligações formadas? C dupla C, que é 612, mais X. Eu vou chamar de X porque eu não sei qual é o valor da ligação formada HH, certo? Então, vou resolver isso como uma equação normal. Primeiro, vamos multiplicar aqui, né? E repetir o 348. Lembrando que o sinal de menos fora do parênteses ou do colchete, ele inverte o sinal de tudo que está aqui dentro, certo? Então, ficou menos 612 menos X. Vou resolver, passar tudo que tem X para um lado, tudo que não tem X para o outro, e vou achar que o resultado é menos 436. Vamos voltar nas alternativas, olha só. Ele quer o valor absoluto, então ele não considera o sinal. E aqui está a nossa resposta, 436 kJ por mol, certo? Então essa realmente será a nossa última questão. Aí está meu e-mail, caso vocês queiram os slides com a resolução dos exercícios. Ou que se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, ok? Então, bons estudos, pessoal. Até a próxima!